Bom dia a todos e a todas. Vamos dar início aos trabalhos legislativos do Parlamento Juvenil, com a abertura institucional. Sob a proteção de Deus e de acordo com o artigo 4º do Regimento Interno do Parlamento Juvenil, iniciamos os trabalhos da sessão solene de instalação da 6ª edição do Parlamento Juvenil, sediado no Palácio Tiradentes. Declaro aberta a sessão. Convido para fazer parte da mesa de honra de abertura dos trabalhos a senhora Denise Korecha, coordenadora de projetos especiais da Secretaria de Estado de Educação. Convido o professor Reinaldo Ferreira, superintendente pedagógico, neste ato representando o excelentíssimo senhor secretário de Estado de Educação, Wilson Risolia. Convido o senhor Bernardo Roberto, coordenador de projetos especiais da ALERJ. Para o hasteamento da bandeira nacional e da bandeira do Estado do Rio de Janeiro, temos o prazer de convidar, respectivamente, os parlamentares juvenis, escolha aqui a meu critério, da Jaqueline dos Santos Silva, de Cambuci. Vou chamar uma, pode deixar, não se preocupa não. O representante de Petrópolis, José Roberto da Silva Júnior. Está aí? Tá. Convidamos a todos que se coloquem de pé para cantarem o hino nacional. Em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, da pátria, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança, terra desce.
designou-me o presidente do Parlamento Fluminense, deputado Paulo Melo, que eu presidisse o evento de instalação da sexta edição do Parlamento Juvenil. E o faço com muito prazer, visto que o futuro do nosso país será função de cada vez uma mais ampla participação da sociedade brasileira e, em especial, da sociedade fluminense. E o exercício da cidadania plena envolvem direitos e deveres. E entre os direitos e deveres se faz necessário que nós possamos conhecer como funciona a democracia brasileira que perpassa em todas as unidades da Federação. A Carta da República, a Constituição Federal de 88, inscreve que nós somos uma república federativa do Brasil, composta de 27 estados. E cada estado reproduz um modelo nacional, constituído de 3 poderes: o poder executivo, o poder judiciário e o poder legislativo. Em nosso país, sempre se dá muita evidência ao poder executivo, visto que o governador do estado, nós costumamos dizer que ele é o dono da caneta, ele é o responsável por mais de 90% da execução orçamentária do Estado. Orçamento que, na média, envolve 54 bilhões de reais. É uma montanha de dinheiro. E mesmo assim sendo, faltam recursos para as áreas sociais mais significativas, como educação, saúde, entre outras. Ora, Vossas Excelências, hoje, estão assumindo os seus respectivos mandatos e vão reproduzir em suas vidas, em suas experiências, qual o papel do Poder Legislativo dentro das regras constitucionais. O Parlamento Fluminense é composto de 70 deputados, o Parlamento Juvenil de 40 deputados e deputadas. As funções fundamentais de um parlamentar é, primeira, fiscalizar os gastos públicos, principalmente do Poder Executivo, que detém mais de 90% do orçamento. E se fiscaliza os gastos como? Através de diversos documentos formais extremamente importantes, como a Constituição da República, que no seu artigo 37, caput, define que o executor público, o gestor público, tem que ter eficiência, eficácia, transparência, impessoalidade, enfim, reger a coisa pública
com total dignidade, moralidade e transparência. O segundo documento importante para se fiscalizar o Poder Executivo é a Carta do Estado, a Constituição do Estado. E tem hoje uma lei federal, Lei Complementar 101 de 2000, também extremamente importante, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que limita os gastos dos poderes em despesas de pessoal e que também não deixa os poderes, quando saem do governo, deixarem dívidas para os seus sucessores, sob pena de ficarem incapazes de se recandidatarem, terem seus direitos políticos suspensos. O terceiro documento importante, o quarto, é o plano plurianual, o planejamento que um governo é obrigado a fazer para 4 anos. É uma lei que essa casa aprova, planejamento de metas nas mais diversas áreas. O documento seguinte de importância é a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, a lei que define para cada ano a compatibilização da meta do plano plurianual com aquilo que de fato irá acontecer naquele ano. E, finalmente, a Lei Orçamentária Anual, que aí já não trata mais de meta, trata de cada despesa que o Poder Executivo irá realizar por cada área de investimento. Então, essa é a primeira grande função do Poder Legislativo: fiscalizar os poderes, principalmente o Poder Executivo. E comecei por essa, porque eu acho, de fato, a mais relevante. A segunda grande função é legislar, isto é, apreciar os projetos de lei encaminhados pelo Poder Executivo, pelo Poder Judiciário, quando se trata da organização do Judiciário, pelo Ministério Público, quando se trata da organização do Ministério Público, pelo Tribunal de Contas, quando se trata da organização da Corte de Contas. E também propor leis sobre as políticas públicas do Estado, guardado os princípios constitucionais de harmonia entre os poderes. O que eu quero dizer com isso? Não pode os senhores parlamentares juvenis, nem tampouco os outros 70 parlamentares com mandato, propor, por exemplo, que a Secretaria de Educação construa 25 escolas, cada uma com um valor, imaginemos, de R$500 mil. Por que não pode? Porque é uma invasão de competência. Quem define o que será feito dentro do orçamento é a lei orçamentária, que é de obrigação de iniciativa do Poder Executivo. A lei orçamentária, obrigatoriamente, quem encaminha para a Casa Legislativa é o Poder Executivo. Mas tem alguns temas que nós chamamos temas concorrentes. A iniciativa pode ser do Executivo ou do Legislativo. Por exemplo, já que os senhores vão propor projetos de leis, Código de Defesa do Consumidor. Qualquer parlamentar pode agir propondo projeto de lei para defender o consumidor, como também pode o Poder Executivo. Então, são atribuições concorrentes. Em relação ao meio ambiente, podemos legislar por iniciativa nossa, como também o pode o Poder Executivo. Na questão tributária, se for para legislar por aumento de imposto, podemos o Poder Executivo e o Poder Legislativo.
mas não há nenhum poder legislativo que queira legislar para aumentar imposto, né? E assim sucessivamente. Tem alguns temas que são concorrentes. A terceira grande função das senhoras e dos senhores é também servir de canal de intermediação entre as demandas da sociedade e os poderes constituídos, porque o parlamentar eleito é um pouco a voz e o desejo dos povos, porque os parlamentares, na democracia representativa, que é a que nós vivemos, ela representa esses interesses populares, essas demandas, esses anseios populares. E tem, no meu entendimento, uma quarta e importante função, que nesses púlpitos, à direita e à esquerda, que estão aqui, em 2 momentos de cada sessão legislativa, no expediente inicial e no expediente final, eles podem ser usados pelos senhores parlamentares para emitirem opinião sobre o tema que quiserem e bem entenderem, porque é importante também que o Poder Legislativo antecipe discussões temáticas que a sociedade pode e deve ter. Então, entendida as principais funções, mas que não se esgotam nessas, eu queria dizer que essa experiência aqui na Assembleia Legislativa do Parlamento Juvenil, que eu acompanho desde o primeiro que foi aqui instalado, é uma experiência de muito êxito, porque ela propicia que os mais diversos municípios do Estado possam revelar, através da educação, através do conhecimento, novos quadros, novas lideranças que possivelmente poderão se inserirem na vida político-partidária, porque na vida política, todos nós, como cidadãos, temos obrigação de participar. É muito comum, às vezes, nós ouvirmos de um jovem ou de um adulto dizer assim: eu não gosto de política, o que é uma bobagem, porque política a gente faz todos os dias e todas as horas. Quando 2 ou 3 pessoas se reúnem e discutem um determinado tema, está fazendo política. Dentro da sala de aula, nós fazemos política o tempo todo, na relação com os nossos vizinhos, nas nossas relações familiares, né? Porque a política é a arte de conversar e tentar, pelo convencimento, se chegar a um ponto comum, consensuar alguma coisa. As pessoas podem não gostar de política partidária, é outra questão, que vai da natureza, da índole e até do encantamento ou não pela política partidária. Mas o Parlamento Juvenil, seguramente, estará sempre revelando quadros para a política de uma maneira geral, pela política, para a vida, e até mesmo para a política partidária, para que se formem vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeitos, governadores e até presidente da República. Isto é um pleno exercício de cidadania que a Assembleia Legislativa teve, em um momento histórico, a felicidade de criar. Então, sejam bem-vindos ao Parlamento Fluminense, exerçam um mandato de qualidade, com respeito, com dignidade, respeitando a ordem constitucional. Assim posto, vamos agora tomar
o compromisso solene de posse de cada um dos senhores. Solicito aos senhores parlamentares juvenis que se coloquem de pé para a leitura conjunta do compromisso solene de posse, que consigna a investidura dos vossos mandatos, conforme estabelece o parágrafo 3º, artigo 4º do Regimento Interno. Vou tomar posse de novo com os senhores. Prometo, gostaria que os senhores dessem juntos. Prometo desempenhar fielmente o mandato que me foi confiado dentro das normas que regem o Parlamento Juvenil do Estado do Rio de Janeiro, servindo com honra, lealdade e dedicação. Bom, eu vou chamar cada um dos senhores e cada um dos senhores chamados, em voz alta, repetirão: assim o prometo. Não vou alterar o protocolo. O mestre de cerimônias fará a chamada, por favor. Cauli Luiz Neves. Lucas Ribeiro de Almeida. Jaqueline dos Santos Silva. Jonatas Santos Castro. Jean Rosa da Silva. Por favor, responda um pouco mais alto, por gentileza. Mateus Marcelo Rangel. Camila de Carvalho Schwartz. Jéssica Henrique Silva Júlio. Eloy Pereira da Silva Neto. Alberizândria Mendonça de Pontes. Deverson de Souza Borges. Lohana Santana da Cruz. Bruno Parcelli. Arthur Pires de Jesus. Charles Luiz Tavares Leandro. Tiago Martins Cardoso de Souza. José Roberto da Silva Júnior. Angélica Moreira Mota. Rodrigo Araújo de Assis. Yuri Bruni Ramos Brasil. Fábio Ibrahim Barbosa. João Marcos Gomes Carvalho Ferraz. Jennifer Lohana Ferreira. Gabriela Albuquerque Fialho Batista. Gilberto da Costa Silva Júnior. Yuri Fernandes de Castilhos. Camila Brendolim Soares. Walter Leal. Renan José Valentim de Souza. Senhores e senhoras, podem sentar, por favor. Dando prosseguimento aos trabalhos, gostaria de convidar para fazer uso da palavra o coordenador de projetos especiais da Assembleia Legislativa, o senhor Bernardo Roberto, que vai ocupar o púlpito e não vai falar da mesa. Já vai treinar para o futuro. Bom dia, senhor presidente Luiz Paulo. Bom dia
professor Reinaldo. Bom dia, professora Denise Corecha. E bom dia, excelentíssimos parlamentares juvenis do Estado do Rio de Janeiro. Senhor presidente, faço questão de ocupar esta tribuna que, por muitas vezes, é utilizada para enobrecer e acrescentar a política fluminense, para proferir palavras, acima de tudo, senhor presidente, de extrema gratidão. Extrema gratidão com a mesa diretora, extrema gratidão com cada um dos funcionários desta casa, extrema gratidão com cada um dos 70 parlamentares que compõem a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Este discurso me remete ao ano de 2006, quando, naquela ocasião, ocupei esta tribuna como parlamentar juvenil do Estado do Rio de Janeiro. E, na minha fala, eu disse que, na nossa vida, nós temos que ter um dogma. O dogma de que o impossível é temporário, o impossível é transitório e o impossível é apenas uma palavra. Quando o excelentíssimo senhor presidente Paulo Melo me delegou este desafio, não hesitei em encará-lo. Apesar de todas as dificuldades, pois vossas excelências foram eleitos no ano de 2009, um ano crítico de transição. Muitos dos senhores não puderam comparecer a esta casa porque se formaram, porque assumiram compromissos diversos. Mas os que aqui estão têm hoje o meu muito obrigado por acreditarem na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, por acreditarem neste projeto, por acreditarem no Parlamento Juvenil. Vocês, aliás, vossas excelências, perdão, estão hoje na política, como bem disse o nobre presidente, num momento onde há uma certa aversão a este tema. Há, na verdade, uma miopia política ou um ledo engano por parte dos concidadãos. Porque, como bem ressaltou o presidente, política se faz no dia a dia. Estamos fazendo política no nosso cotidiano. E vossas excelências encararam o desafio de representar a juventude fluminense, de praticarem a política, partidária ou não, por uma opção. E digo mais, senhor presidente, um colégio que elege um parlamentar juvenil jamais será o mesmo. Vocês, representando a voz de milhões de jovens do nosso estado, dos 92 municípios, trazem a esta casa o anseio de uma categoria, de uma classe angustiada, aflita, com um novo futuro que se avizinha. Vocês são a voz dessa juventude, essa juventude que anseia por mudança, essa juventude que anseia por um novo Brasil. Hoje, vocês chegaram, vossas excelências chegaram nesta casa como alunos da rede estadual de educação e sairão daqui como insignes deputados representantes de todo o povo fluminense. Encarem este desafio, encarem esta missão. Seja em qual área for que vossas excelências optem por seguirem em sua vida, façam com a certeza de que o sucesso é futuro e certo. Os parabenizo mais uma vez, com a voz embargada de emoção, e deixo aqui a reflexão de um dos maiores gênios da humanidade, Albert Einstein. Os grandes espíritos sempre enfrentaram a oposição implacável das mentes medíocres.
Não se abalem, senhores deputados, pois o caminho é tortuoso, mas o destino é nobre. Parabéns. Convido agora a coordenadora de projetos especiais da Secretaria de Estado de Educação para fazer uso da palavra, a senhora Denise Koretcha. Esse sobrenome é difícil de pronunciar. Vê que a senhora Denise também gostou do púlpito. Quiçá vamos ter alguém do magistério se candidatando também, né? Bom dia a todos e a todas. Bom dia, senhor presidente desta sessão solene, deputado Luiz Paulo, superintendente pedagógico da Secretaria de Estado de Educação, professor Reinaldo Ferreira, Bernardo Roberto, coordenador dos projetos especiais dessa casa. Bom dia aos meus companheiros, professores, diretores, alunos, nobres parlamentares. Na verdade, um dos motivos que me traz a esse microfone é essa vontade de deixar marcada a minha experiência junto ao Parlamento Juvenil. Eu também acompanho desde 2003 esse projeto. Já estive bem próximo dos acontecimentos, depois me afastei, mas nunca deixei de me encantar pelo trabalho que cada um dos nossos alunos, que as nossas escolas, os nossos professores realizam. Para quem acompanha o parlamento, sabe que aqui ninguém está brincando de faz de conta. Quem pode avaliar os projetos de lei organizados pelos alunos sabem muito bem que são projetos baseados em pesquisas, em dados, que seguem as técnicas e as normas legislativas e que, antes de tudo, refletem os sonhos desses jovens. A quinta etapa do Parlamento Juvenil foi uma etapa bem difícil, né? Haja vista que somente agora, com a sensibilidade dessa casa e da Secretaria de Educação, e muito em especial com o empenho do Bernardo, nós estamos conseguindo retomar. Então, de 2009 para cá, foi uma trajetória longa, difícil às vezes, mas em outros momentos muito especial. Eu estava aqui lembrando, né, das regionais, e nós estivemos em 4 municípios, em Armação de Búzios, em São Fidélis, em Araruama e Paraty. Eu vou esquecer de Paraty, né? Tanto mar, tanto sol, em São Fidélis tanta poesia, em Araruama tanta hospitalidade, tinha aquela lagoa linda, em Búzios aquele mar maravilhoso, tem a Toca do Coelho, inesquecível. Mas, antes de qualquer coisa, em cada um desses lugares, independente das câmaras de vereadores que ocupamos, independente dos prefeitos que nos receberam, é bom lembrar que sempre tinha uma escola aberta, uma escola que nos recebia com muito carinho, com muita atenção, com muito respeito, porque o parlamento é essa integração, né? É unir, é superar, é multiplicar. Hoje nós temos aqui, senhor deputado, exemplos vivos de superação. Superação do medo, superação da doença, superação da violência. E
quando a gente conversa com esses alunos e alunas, com esses ex-alunos e ex-alunas, hoje alunos na faculdade, hoje trabalhadores, nós percebemos que, apesar de qualquer dificuldade, eles continuam trazendo o sonho e continuam trazendo a beleza que só o jovem tem. Então, antes que eu não consiga mais falar, eu trouxe uma mensagem que eu acho que resume bem o Parlamento Juvenil 2009, que resume bem a 5ª edição. É um texto do Frei Beto, do Leonardo Boff, que diz assim: uma asa mais uma asa. O ser humano é semelhante a um anjo que entrou numa grave crise ao cair e perdeu uma asa. Com uma asa só, não consegue mais voar. O que faz então? Abraça-se a outro anjo que também caiu e perdeu uma asa. Assim, um completa o outro. Abraçados, têm novamente 2 asas, superam a crise, erguem voo e conseguem voar para o seu destino. Se não fossem solidários e não se abraçassem, estariam definitivamente perdidos. Uma asa mais uma asa não são 2 asas, mas um anjo inteiro que recupera sua integridade e sua capacidade de voar, e de voar nas alturas, realizando o chamado de sua natureza. O que a gente percebeu ao juntar os parlamentares, a reunir os parlamentares, é que eles, antes de qualquer coisa, têm a beleza de um anjo. E se de vez em quando, um está mais machucado,